Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma palestra desse evento 2021 das academias, a grande virada. Espero poder contribuir com vocês aí com o conteúdo que a gente separou, que está super legal. Bom, o conteúdo que eu fui convidado para falar com vocês seria sobre novas tendências no treinamento. A gente vai tentar trazer tanto o que a ciência quanto o mercado tem nos trazido a respeito do que existe de mais moderno, novo, atual, em moda também, no meio do treinamento. Basicamente, quando a gente quer saber sobre treinamento, a gente tem que conhecer um pouco do que a ciência tem trazido para nós. E não há ninguém mais forte no meio do treinamento do que o American College of Sports Medicine, que é a entidade americana que gerencia toda essa área de treinamento esportivo, saúde do atleta, medicina do esporte, né? E anualmente, para nossa felicidade, eles fazem o lançamento dos top 10 de tendências para o treinamento, para o fitness, ano a ano. O último que saiu foi do ano de 2020, infelizmente a gente ainda não tem as tendências para o ano 2021, senão o meu trabalho aqui já teria sido bastante encurtado, mas as tendências para 2020 ainda tem muita coisa atual e a gente vai debater um pouquinho sobre elas aqui. Basicamente, dentre as 10 maiores tendências para o treinamento para esse ano de 2020, que na verdade treinamento em 2020 praticamente não aconteceu, ou foi bastante afetado pela pandemia, a gente tem em primeiro lugar tecnologia wearable. O que é isso? São esses gadgets associados a treinamento, como relógios, pulseiras, sensores, dispositivos eletrônicos que normalmente são usados no corpo e eles servem para monitorar alguns dados que vão ser usados como feedback ou como um registro ou como algo que vai te trazer informação ou que vai te motivar a manter um determinado nível de treinamento. Em segundo lugar, vem o treinamento intervalado de alta intensidade, os chamados HIITs, né? O treinamento intervalado de alta intensidade é algo que é uma tendência muito forte para o ano de 2021 também, né? As pessoas estão com cada vez menos tempo disponível, é bem provável que treinos curtos e de alta intensidade sejam ainda uma tendência para 2021. Um terceiro item aí seria os treinamentos em grupo. Possivelmente por conta da pandemia, que as pessoas têm vivido durante tanto tempo isoladas, sem contato físico, sem contato social, é bem provável que as pessoas acabem buscando por atividades que elas possam manter esse contato social um pouco mais próximo, que as pessoas possam conviver um pouco mais e que a presença de uma pessoa treinando motive as outras. Vocês vão ver aqui no número 4 o treinamento com pesos livres e no número 7 o treinamento com peso corporal. Ou seja, tanto peso livre quanto peso corporal significa um menor uso de máquinas, né? É uma tendência muito forte que as pessoas usem menos máquinas para os treinamentos. O que existe de máquina, basicamente, é o primeiro lugar da nossa lista, que é a tecnologia wearable, que é basicamente o uso de máquinas tecnológicas e não necessariamente de máquinas para treinar. No número 5, treinamento personalizado, ou seja, individualização, uma coisa que a pessoa faz sozinha, que ela faz com a supervisão muito próxima de um profissional, e isso valoriza o profissional, faz com que ele esteja ali como protagonista nos resultados que vão ser atingidos com o treinamento. O número 6, ele para 2020 apareceu na 6ª posição, mas é bem provável
que agora, para 2021, esse número 6 suba mais no ranking e a gente tenha o exercício como saúde, o exercício como remédio, como algo relacionado à cura e prevenção de doenças, seja algo muito forte, né? Acho que com essa pandemia as pessoas têm muito valorizado a saúde, perceberam que isso talvez seja o bem mais valioso que a gente tenha. E ainda tem um ponto importante que é o seguinte: a maioria dos fatores de risco associado à COVID, né, são doenças que poderiam ser evitáveis com exercício físico, ou seja, diabetes, doenças do coração, pressão alta, obesidade. Então, isso tudo poderia ser melhorado ou minimizado ou controlado ou até mesmo voltado a padrões de normalidade através da boa prática de exercício físico. Então, isso é algo que tende a crescer muito para 2021. O programa, o item número 8 seria programas de fitness para idosos. Então, existe uma tendência muito forte de existir atividades físicas direcionadas especificamente a esse público, e é bom a gente pensar que a população está envelhecendo e essa é uma tendência que segue forte também. O 9º item seria o coaching na área de saúde. Saúde e bem-estar, na verdade. O coaching é uma palavra que está meio, talvez, muitas vezes vem com um tom meio pejorativo, mas é importante a gente pensar, a raiz da palavra coach é treinador, né? É aquela pessoa que está ali para te orientar, te supervisionar, te direcionar a atingir seus resultados. Então, não necessariamente é aquela pessoa que vai estar lá do seu lado durante os exercícios, mas é uma pessoa que está te dando uma consultoria, uma orientação, informações sobre metas, objetivos, resultados relacionados à saúde e bem-estar. Então, essa é uma tendência também muito forte, principalmente se a gente pensar agora com a pandemia também o crescimento das intervenções mais à distância, tende a vir a ser uma coisa forte. E o número 10 é o emprego de profissionais certificados. No caso, no Brasil, não faz muito sentido a gente pensar diferente disso, até porque a gente tem uma legislação que exige que o profissional do treinamento ele seja certificado pelo Conselho Federal de Educação Física. Então, nesse ponto, nos Estados Unidos as leis são mais flexíveis, lá faz mais sentido esse número 10 do que aqui no Brasil. Mas, além desses top 10, o próprio American College of Sports Medicine coloca também uma lista de top 20. Então, além dos primeiros 10 que a gente já discutiu aqui, a gente ainda tem mais outros 10 que a gente pode dar uma olhada, que são exercícios para perda de peso, treinamento voltado para função, ou seja, treinamento funcional, que usa padrões de movimentos funcionais, que tem muito a ver também com exercício com peso livre e exercício com peso do corpo, que a gente já discutiu anteriormente. Atividades outdoor, né? Atividades em ambientes abertos, externos, atividades ao ar livre. Isso é uma tendência também que possivelmente vai crescer muito com a pandemia. As pessoas vão buscar menos lugares fechados, até a gente ter vacina, já para boa parte da população, isso é bem provável que ainda tenha um crescimento importante. A yoga já foi falado em uma palestra anteriormente, na palestra do Alessandro, é das modalidades esportivas das modalidades de fitness mais praticadas no mundo hoje. Então, continua forte e as pessoas têm buscado padrões de movimentos parecidos com aqueles da yoga para várias outras atividades, incluindo o pilates, incluindo alguns exercícios de flexibilidade. O estilo de vida, né, relacionado à medicina e à saúde, isso também vem crescendo muito, treinamento em circuito. E aqui eu quero destacar o número 19, que são medidas de resultado. Isso tem tudo a ver com o método Control Fit também, que é a excelência na mensuração de resultados para oferecer esses resultados para o cliente e ele ter o acompanhamento da sua progressão ao longo do seu período de treinamento.
Isso, pessoal, a gente precisa estar de olho não só nos aspectos científicos, que a gente acabou de ver como as principais tendências apontadas pela American College, mas também ligado no mercado. O que o mercado está querendo trazer para a gente? Como que a gente pode estar de olho na ciência e no mercado ao mesmo tempo? Pensando nisso, nós fomos correr atrás do mercado e nós vamos falar disso em duas vertentes principais. A primeira vertente que a gente está trazendo no mercado é o que a gente chama de aprender com os melhores. O que existe de excelência no mercado do treinamento que a gente pode trazer para dentro das academias? Eu acho que não tem nada que denote mais excelência no mercado de treinamento do que o esporte de alto rendimento. Então, basicamente, a gente foi buscar o que existe de melhor, né, de mais alto nível de esporte, para a gente conseguir buscar algumas inspirações para tendências de mercado para 2021. Então, vamos desde seleções brasileiras, seja de futebol, seja de basquete, seja de voleibol, vôlei de praia, mas também ao Comitê Olímpico Brasileiro, o time Brasil. Fomos também ver o que existia de melhor no Rio 2016. Eu tive a oportunidade de estar lá trabalhando como fisioterapeuta nas Olimpíadas. Mas também fomos atrás de alguns colegas que trabalham em clubes de futebol. Tivemos acesso a algumas imagens, alguns vídeos aí também do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do São Paulo Futebol Clube e também até de fora do Brasil. Temos imagens aqui do Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia, e também temos algumas informações também de outras modalidades esportivas, por exemplo, coisas do Minas Tênis Clube, que é uma entidade que é referência no treinamento, na formação de atletas de alto nível em diversas modalidades olímpicas. O Aspetar, que é um centro de treinamento e de medicina do esporte localizado no Catar, né? E se a gente pensar aqui nesses países de Oriente Médio, o dinheiro é quase infinito, então certamente a estrutura que a gente encontra no Aspetar é referência mundial nessas áreas e atrai profissionais do mundo inteiro para trabalhar e desenvolver trabalhos de excelência lá. E também temos aí algumas coisas pinceladas de clubes da NBA e também de training camps da NBA, promovidos pela NBA. Então, nós temos aí um panorama bem global do que tem sido usado como treinamento para esse esporte, nesse nível que vocês estão vendo aí com essas entidades que estão representadas no slide. E para isso eu trouxe alguns vídeos que a gente editou a partir de informações que a gente vivenciou ou que a gente pediu para alguns colegas, né, pelas nossas redes de relacionamento, trazerem para nós aí o que está sendo feito em termos de treinamento. Primeiro ponto é a gente ver que tipo de exercício está sendo prescrito para o esporte de alto rendimento. Vamos lá. Esse vídeo que eu vou passar para vocês, ele mostra alguns exercícios que estão sendo utilizados ali. A gente viu um trabalho de pliometria, agora um trabalho de potência, utilizando equipamento pneumático. Aqui um treinamento também que envolve potência, principalmente potência excêntrica, usando um aparelho inercial. Esses vídeos são do Cruzeiro. Aqui um trabalho também de força rápida, força explosiva. Um trabalho de deslocamento lateral contra resistência, que é um movimento que a gente chama no control fit de empurrar na horizontal, aqui no sentido lateral. Alguns trabalhos de mobilidade e alongamento, trabalhos de equilíbrio, né, de estabilidade articular. Vocês veem trabalhos unipodais em base estreita. Aqui um trabalho de potência de membro inferior associado a um trabalho de passada, utilizando resistência nos membros inferiores. Isso aqui é a equipe de judô do Minas Tênis Clube, fazendo um trabalho com elástico, reproduzindo movimentos funcionais do gesto esportivo do judô, utilizando de resistência elástica, tanto em isometria quanto em potência. Agora, no Clube Atlético Mineiro, os jogadores fazendo trabalhos também com pesos livres, apoio unipodal,
usando superfícies instáveis como a bola. Aqui já na CBF, Seleção Brasileira se preparando na Granja Comari, fazendo trabalhos de estabilidade articular em isometria, fazendo trabalhos de liberação com rolo. Aqui a gente vê alguns trabalhos isométricos também da Seleção Brasileira, aí já em hotel, né? Isso aí usando espaço físico de hotel, possivelmente em alguma viagem feita com a seleção. Trabalhos isométricos que trabalham o core, no caso. A gente vai ter inúmeras possibilidades aí, já com movimentos alternados dos membros inferiores, mantendo a estabilidade do core enquanto faz essa movimentação de membros inferiores. Aí, ó, um trabalho em base semi-ajoelhada, que é uma base mais instável no sentido lateral-lateral, associado a um movimento de potência de membros superiores e tronco. Vocês vão ver que o tronco gira junto com o movimento de braço, fazendo um trabalho de controle de rotação de tronco, ao mesmo tempo que faz trabalho de força de membros superiores. Aí a gente vê um trabalho de adutor, né? E também associado a um trabalho de estabilidade. Aqui também na posição semi-ajoelhada, um trabalho em duplas, usando controle de rotação. Ali um trabalho associando isometria e dinamismo ao mesmo tempo de membro superior, enquanto faz uma liberação usando o rolo na região superior do tronco. Um trabalho pliométrico, usando a caixa. O que eu quero dizer para vocês é quando vocês fazem isso com os seus alunos dentro da academia. Por que os treinamentos, um trabalho de mobilidade de tornozelo, utilizando o auxílio de uma anilha para fazer a força para ganhar essa dorsiflexão? Mas o que eu ia dizendo é quando vocês fazem esse tipo de trabalho com o seu aluno, né? Sendo que os principais clubes e seleções do mundo estão fazendo esse tipo de trabalho, aí um trabalho de mobilidade torácica, para ganho de rotação torácica nos dois sentidos. Isso aí são atletas da categoria de base do Cruzeiro. Aí um trabalho também de empurrar na horizontal, né? Um deslocamento lateral com cinto de tração. A gente está acostumado a pensar em cinto de tração sempre no sentido antero-posterior, mas por que não fazer lateral também? Né? Então são exercícios muito simples que não vejo motivo do porquê a gente não está usando isso nos nossos treinamentos dentro de ambiente de academia. Mas para a gente conseguir fazer esses exercícios, primeiro a gente tem que repensar também os nossos equipamentos. Os nossos treinamentos hoje em ambiente de academia tradicional são cheios de máquinas, né? Talvez a gente precise fazer uma certa limpeza do ambiente e trocar algumas máquinas por algumas outras estruturas. Então, nesse vídeo aqui, ó, a gente está vendo um exercício utilizando um cone isoinercial. Esse tipo de aparelho, quando você faz um movimento, isso aí também é um equipamento isoinercial, ele te traciona excentricamente, você tem que frear com velocidade essa ação excêntrica. Então, um excelente trabalho para ações excêntricas aí. Tem vários tipos de equipamentos, tá? Esses aí não são com esporte de alto rendimento, mas vocês vão ver nas próximas imagens que esse tipo de equipamento está sendo usado, por exemplo, no Cruzeiro. A gente viu esse vídeo um pouco antes aí. Isso aí é no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Esse também é lá no Shakhtar. Isso no Ceará, então aqui no Brasil. Isso aqui no Atlético Mineiro. Então, esses equipamentos inerciais estão para todos os lados. Aqui vocês estão vendo à direita de vocês um Kinesis da Tecnogym e à esquerda uma esteira antigravitacional que aí o meu amigo Felipe está testando. Essa esteira antigravitacional ela está também no Cruzeiro e no Atlético. Aí a gente está vendo um trabalho de potência utilizando um equipamento pneumático. Mais uma vez o equipamento pneumático, da mesma forma que a gente viu no vídeo anterior, também trabalhando um trabalho concêntrico de potência. Aí isso aí é um leg press pneumático lá no Aspetar, no Catar. Esse aí é o mesmo que estava sendo feito no Cruzeiro que vocês viram. Isso aí no Atlético, um aparelho da Kaiser e um leg press e uma cadeira extensora também pneumáticos. No Cruzeiro, apesar de esse exercício não ser no equipamento pneumático, a gente vê o equipamento pneumático da Kaiser ali atrás. Isso aí no São Paulo Futebol Clube,
também é um equipamento pneumático. E vocês vão ver que vários deles têm telas de computador acoplada, de forma que a gente tem a mensuração de resultados durante o exercício. Aí no cruzeiro a gente está vendo o computador enquanto o atleta faz um exercício com peso livre. Tem uma plataforma de força monitorando, por exemplo, a simetria de força entre os dois membros inferiores. Isso aí é no Maria Lenk, isso é no Atlético Mineiro, é um aparelho para mensurar a força excêntrica. Então, a gente está vendo essa tendência importante do uso da tecnologia para mensurar resultados durante os exercícios. Então, os atletas são monitorados durante o exercício, recebendo feedback e aprendendo a execução melhor de movimentos. E vou passar um terceiro vídeo, que é o seguinte: a gente viu os exercícios, agora a gente viu que tipo de equipamento que está sendo usado, e num terceiro momento agora, no terceiro vídeo, nós vamos ver a estrutura física para isso. Como que é a cara dos espaços. Desculpem. Isso aqui é lá no Aspetar, lá no Catar. Olha o tamanho do espaço livre, uma pista simulando pista de atletismo, equipamentos como bolas e superfícies instáveis, camas elásticas, etc., separados ao longo do espaço. Aqui no cantinho a gente vê um aparelho pneumático, a gente vê uma tabela de basquete para simulação de movimentos funcionais. Para o lado de cá, alguns pesos livres também. Isso aqui é lá no Rio 2016, era o Centro de Treinamento Físico. Vocês veem que é praticamente só peso livre. Aqui, mais uma vez, né, o Kinesis. Isso aqui no Minas Tênis, na unidade do Minas Náutico, a gente vê praticamente só peso livre também. Isso é na Ucrânia, lá no Shakhtar Donetsk. No São Paulo Futebol Clube, olha o tamanho da área livre. Aqui mais uma vista pelo outro ângulo, também pegando um espaço livre. Isso no Atlético Mineiro. O fisioterapeuta do Atlético Mineiro me disse, quando ele me mandou essa imagem, falando assim, olha, basicamente isso aqui é o novo centro de treinamento, que a gente vê o aparelho da Kaiser aqui, os aparelhos pneumáticos, muito peso livre ao redor. E o que ele me disse foi o seguinte: mais espaço, menos máquinas. O treinamento mudou muito nos últimos anos. Então, isso é uma tendência muito forte, inclusive para as academias. Aqui no cantinho a gente vê um Vertimax. Opa, desculpa. Deixa eu passar aqui onde a gente estava. Esse aqui é um Vertimax, que é um aparelho cabeado, que usa resistências para trabalhar movimentos funcionais também. Né? Então, isso aqui a gente já viu, movimentos com superfícies instáveis, pesos livres, pliometria, agora já no cruzeiro. Esse vídeo a gente viu também anteriormente, trabalhos pliométricos. Isso lá na seleção brasileira, na CBF, na Granja Comari. Vocês veem um espaço físico amplo, com muita grama sintética, uma tendência muito forte também. Espaço livre entre as máquinas, mais uma vez sendo visto aí num treinamento da CBF. Então, a gente pode perceber que área livre, máquinas inteligentes, pesos livres, grama sintética, são tendências aí para os próximos anos. Mas essas ideias já estão no fitness? Vamos ver. Essa aqui é uma academia chamada Power Cycle, uma academia que ela fechou recentemente em Belo Horizonte por conta da pandemia, mas ela chegou a ter unidades em menos de 5 anos, ela cresceu a ponto de ter 3 unidades em Belo Horizonte, uma em São Paulo e uma em Dubai. Vocês vão ver que a estrutura é basicamente uma sala de spinning, né, de treinamento de bike indoor, mas uma aula inteligente, que vocês veem que tem monitoramento da carga durante todo o tempo de pedalada. E a gente vê uma sala livre para treinamento de peso corporal, movimentos funcionais, sem máquinas, zero máquinas. Né? As únicas máquinas são as bikes de spinning, mas que são máquinas inteligentes, que oferecem mensuração de resultados, acompanhamento, tecnologia. Isso é tendência. Essa outra academia aqui é uma academia
que tem um piso, paredes totalmente interativas, funciona na forma sensível ao toque, e você tem, pode ser trabalhado tempo de reação, velocidade, equilíbrio, coordenação. Então, isso também é uma tendência de tecnologia para o futuro. E uma terceira tendência de tecnologia é isso aqui, ó. Deixa eu tirar o som. Que é o uso, por exemplo, de eletroestimulação. A gente tem vestes que são alimentadas com eletrodos. A pessoa coloca essa veste, então ela vai ter eletrodos acoplados no seu corpo inteiro, em várias partes do seu corpo. Esses eletrodos vão ser conectados a um aparelho e a pessoa vai fazer exercícios enquanto ela recebe um estímulo elétrico externo, né? Então, essa é uma tendência também muito forte aí, das pessoas fazerem exercícios movimentando-se contra a resistência que o aparelho oferece. Por fim, gente, tudo que a gente viu aí, tudo isso é movimento, né? A gente vê que o tradicional treinamento de academia sempre foi muito voltado para trabalho para músculos específicos, trabalhos isolados. Esse treinamento aqui é para deltoide, agora é para quadríceps, agora é para glúteo, agora é para panturrilha. E a tendência para o futuro é menos músculos, menos enfoque em músculos isolados e mais enfoque em movimentos. Tá? Então, as máquinas permitem movimentos, que as pessoas se movimentem e possam errar e aprender com o próprio movimento. Então, favorecem também a aprendizagem motora e um conhecimento, um autoconhecimento do próprio corpo. Então, basicamente, as principais tendências para 2021, na nossa opinião, são menos máquinas, as máquinas apenas para movimentos funcionais e também inteligência para quantificação de treinos. Isso tem a ver com controle de carga, que inclusive é um dos pilares do método ControlFit. Tecnologia para monitoramento e controle de cargas e resultados, que torne o movimento mais lúdico, mais gamificado, mais interessante, gere competição. ControlFit também tem uma proposta muito interessante que a gente está desenvolvendo para gamificar os nossos treinamentos. E também temos trabalhado, né, com a ideia de fitness voltado para a saúde, longevidade, enfim, não só ganho de força, perda de peso, hipertrofia, que é o basicão que a gente está acostumado a ver por aí. Movimento funcional associado ou não a pesos livres e o peso corporal. Além disso, o uso de movimentos multiplanares, ao invés de fazer movimentos muito isolados, só no plano sagital, só no plano transverso, só no plano frontal, a gente ter movimentos que englobam mais de um plano ao mesmo tempo. Movimentos diagonais, com múltiplas articulações, etc. Então, pessoal, isso é o que a gente tem para trazer para vocês